Bom dia, meus amigos, meus irmãos do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube aí com o mesmo nome, Grãozinhos no Caminho. Sejam bem-vindos a mais um dia de aprendizado, né? Que a gente vai aprendendo juntos aí na nossa caminhada, com as nossas leituras do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. O Evangelho traz pra gente hoje. Antes de começar, vou pedir a todos aí que deem um like, né? Que deem um like, que façam sua inscrição, que compartilhem essas mensagens para que esses vídeos possam chegar a muitos lugares do mundo onde se precise, né, de alguma coisa de força, de aprendizado, de confiança que a gente tenta passar aqui para todos, né? Peço a ajuda de vocês aí na divulgação, tá bom? Vamos divulgar o bem, fazer o bem faz bem, né? E a nossa leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a parábola do festim de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que fez as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram-se em ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu trabalho. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu aí um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Pois é, Deus preparou o reino dos céus para todos nós, né? E nós estamos preparados para chegar ao reino dos céus? Como nós estamos hoje? Nós estamos ouvindo o chamado, estamos atendendo o chamado, ou nós ficamos inertes ainda, aguardando uma nova oportunidade que virá? Porque hoje é conveniente eu estar do jeito que eu estou. É conveniente eu ficar junto com a minha família, junto com o meu trabalho, né? A minha diversão, e deixar para depois, para outro dia, o chamado que Deus faz a nós para aceitarmos a Ele. Somente isso que Ele quer. Que nós o aceitemos no coração. Que nós pratiquemos a lei de amor. Que nós deixemos um pouco a matéria e nos liguemos ao Espírito, que nós estejamos preparando já o nosso caminho para o próximo, para o reino de Deus. É isso que Ele quer da gente, que a gente esteja preparado, assim que a gente receber o chamado, a gente aceite de coração e entre na trilha certa, no caminho certo, que a gente encontre dentro da gente aquela luz que está aqui, que Deus colocou dentro da gente, né? E faça essa luz brilhar. O chamado é feito todo dia pela nossa própria consciência. É que nós relutamos, nós deixamos para depois. Nós temos essa mania: eu posso fazer amanhã, para que eu vou fazer hoje? Né? A gente tem esse defeito com a gente ainda. Pessoal, o chamado, ele é feito todo dia. Nessas mensagens mesmos que a gente faz aqui, ó, nessas leituras que a gente faz, nós estamos sendo chamados.
Estamos sendo chamados a participar, a trabalhar, a colocar a mão ali na enxada e trabalhar, e cultivar o campo, e plantar sementes, né? E colher os grãos dessa semente. Então vamos, enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. E olha, eu vou falar para vocês, o tempo corre. O tempo passa depressa demais. Nós nem vemos os tempos, né, o tempo passar. Para vocês verem, hoje é dia 11 de fevereiro. Já estamos quase na metade do segundo mês do ano. Olha, parece que ontem nós estávamos lá, ó, comemorando a passagem de ano. Já estamos na metade do segundo mês, o tempo está passando depressa. Então vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui. Vamos ouvir nossa consciência. Não vou falar para ouvir nada que eu falo, nada. Vamos ouvir a nossa consciência. O que ela nos cobra no dia a dia. Tá certo? Vamos estar preparados. Vamos estar preparados para ouvir sempre o chamado do Pai. Viu? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 6, né? A vida espírita, nas escolhas das provas, a questão 259. Se o espírito pôde escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamento se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar, e que são resultado de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta, sabe os acontecimentos que o aguardam. Não sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos, os grandes acontecimentos, os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. Se tomas um caminho cheio de sulcos profundos, sabes que deve tomar grandes precauções para não caíres, e não sabes em qual deles cairá. Pode ser também que não caias se fores bastante prudente. Se passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como vulgarmente se diz. Bom, então, nós escolhemos o tipo de provas que vamos passar, né? Nós escolhemos o tipo de provas que vamos passar. Mas o que vai acontecer nessas provas vai depender dos nossos atos, vai depender do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Nós vamos passar por um tipo de provas. Como ele citou aqui, se eu escolhi vir no meio, né? No meio, vou colocar entre aspas assim, de bandidos, eu sei as influências que eu vou receber ali naquele meio, né? Essas vão ser as minhas provas. É eu aceitar ou não, né, uma decisão errada, eu praticar ou não alguma coisa errada. Essas vão ser minhas provas, vão ser frutos da minha escolha. Tá bom? É isso. Então, todos os acontecimentos da nossa vida estão previstos mediante o que nós escolhemos para passar como provas, né? O tipo de provas que nós iremos passar, mas o que acontece durante esse período de provas que nós vamos passar é fruto das nossas escolhas. Então vamos saber escolher bem, né? Vamos saber definir bem, para a gente poder ter força para passar essas provas, resistir às tentações do mundo para poder vencer mais essa vez, tá bom? Um ótimo sábado para todos nós, um ótimo final de semana, que Jesus esteja dentro de cada coração, iluminando o nosso caminho, a nossa vida, o nosso espírito,
né, e nos preparando para a próxima semana. Vamos descansar bastante, vamos refletir bastante, né, e vamos nos fortalecer para a próxima semana que chega. Tá? Fiquem com Deus, até segunda-feira, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.